Meu prezado irmão, amigo, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, nesse momento eu desejo que a paz de Cristo esteja reinando no teu coração, que esse momento seja um momento no qual você possa ser abençoado por Deus. Certamente o Senhor ele tem algo para a tua vida, para a vida da tua família, e eu espero ser um canal de bênção para você. Nesse momento eu quero, assim, de uma forma muito especial, agradecer a todos vocês que têm acompanhado aí o nosso trabalho durante esses anos em que o nosso canal está no ar. Que Deus continue vos abençoando. Espero poder continuar contando aí com o apoio de vocês, com a boa vontade de vocês, a paciência de estar aí ouvindo, assistindo os nossos vídeos. Então quero muito agradecer a você, que você permaneça sendo um instrumento de Deus também, tanto se equipando da palavra de Deus, como também sendo um multiplicador desse trabalho. Que você possa estar aí também divulgando o nosso trabalho, levando outras pessoas a terem conhecimento desse trabalho, quem sabe até mesmo inscrever no nosso canal. Então eu agradeço muito a vocês, e nesse momento de uma forma especial também quero agradecer aos meus alunos lá da Escola Municipal Paulo Setúbal, que alguns cobraram que eu mandasse um alô para eles. E eu quero mandar um abraço para meus alunos, aqueles que estão inscritos aí no canal, que têm acompanhado o meu trabalho, têm reclamado que os vídeos são muito grandes, que tem que assistir a prestação, mas eu quero abraçar os meus alunos, especialmente os alunos do nono A e do nono B. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês sabem o quanto eu amo cada um de vocês. Tenho vocês como os meus filhos. Então que Deus esteja abençoando vocês. Que vocês tenham uma vida próspera. Que vocês sejam bem-sucedidos nos estudos. Que vocês possam também ter um lugar no vosso coração, um tempo para Deus. Porque Ele é tudo na vida do homem. Ele é o Senhor da nossa vida. E o Senhor, nosso Deus, Ele ama cada um de vocês de uma maneira muito especial. Portanto, um abraço a cada um de vocês aí, meus alunos aí da Escola Municipal Paulo Setúbal e também de outras escolas por onde já passei. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Hoje estarei trazendo o comentário da primeira lição desse segundo trimestre aí das lições de adulto da CPAD. Estamos abrindo esse segundo trimestre aqui no mês de abril, e as lições desse trimestre elas são maravilhosas. São temas realmente edificantes para a nossa vida e temas bastante práticos. Nós estaremos tratando aí sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tenho para mim que o Sermão do Monte, que ocupa ali os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, de fato ali nós temos a teologia de Cristo, a pura teologia de Cristo. São ensinamentos para a vida cristã, para o desenvolvimento do caráter, da ética, da moral cristã. E certamente o Senhor ele há de nos abençoar de uma maneira poderosa nesse trimestre. Espero que vocês, todos vocês tenham aí o cuidado e o afinco para poder de fato acompanhar essas lições, porque certamente vocês serão abençoados. Esta é a lição que nós estaremos estudando nesse trimestre. São lições aí da CPAD que nós utilizamos para trazer aí os ensinamentos aqui no canal. Já há alguns anos nós temos feito esse trabalho. Essa lição, ela tem aqui como um comentarista Osiel Gomes, ele é o comentarista dessa lição, e certamente nós iremos aprender através da instrumentalidade desse servo de Deus, iremos aprender grandes coisas que servirão para a edificação da nossa vida espiritual. Portanto, vocês, cada um, estão convidados para poder deliciar desse trabalho que eu amo fazer, amo de todo o meu coração. Espero que esse mesmo amor ele seja despertado no coração de cada um de vocês,
porque Cristo ele é maravilhoso, o Senhor ele é tremendo e ele de fato é desejo dele que todos nós nos aproximemos dele, não estarmos presos à religião em si, porque a religião ela tem um papel importante, porém ela não salva ninguém. O único meio para que o homem possa aproximar-se de Deus é através de Jesus Cristo. Assim eu creio à luz da palavra de Deus. Portanto, nós vamos estar estudando verdades aqui do Sermão do Monte de Jesus e certamente vocês irão ser abençoados de uma forma poderosa. Bem, título da lição, como nós já falamos, é a lição de número 1 e o título é O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Ou seja, nesse Sermão do Monte como um todo, hoje nós vamos estar assim, falando mais especificamente das bem-aventuranças. É claro que de uma maneira panorâmica, não há como fazer um aprofundamento de cada bem-aventurança, as 8 bem-aventuranças aqui no vídeo, mas o que nós temos é que o Sermão do Monte ele vai exatamente tratar com a questão do caráter daqueles que se dizem filhos de Deus, daqueles que foram alcançados por Deus, daqueles que de fato querem viver uma vida para Deus. E quando digo aqui filhos de Deus, viver uma vida para Deus, estou falando de um novo nascimento, porque de um modo geral todo homem ele foi criado por Deus, todos estão debaixo da paternidade de Deus, mas igualmente todos pecaram, morreram e foram afastados da graça de Deus. E o homem estando morto no pecado, ele só é possível voltar para Deus através da vida que ele recebe através de Jesus Cristo, não através da religião, não através do pastor, do padre, do guia, etc. Somente através de Jesus Cristo o homem pode receber uma nova vida, nascer de novo e ser adotado na família de Deus. Quero deixar isso muito bem claro, porque não vou afirmar, não sou de afirmar que o homem não seja filho de Deus. O homem não é filho do diabo, o homem foi criado por Deus. O grande problema é que todos os filhos de Deus, todos os homens pecaram, morreram espiritualmente, se afastaram de Deus, se tornaram inimigos de Deus por causa do pecado da sua santidade. Mas Deus, a Bíblia diz que ele provou o seu amor para conosco e que enviou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não temos nenhuma desculpa de jogar para os nossos primeiros pais a responsabilidade deles terem pecado, porque de fato quem pecou não foi Adão em si, mas a humanidade em Adão estava pecando. E a despeito de qualquer desculpa, Deus ele deu o meio para que o homem se voltasse para Deus. Deus não abandonou o homem. Deus procurou Adão para restaurá-lo e Deus procura o homem para restaurá-lo por meio de Jesus Cristo. Portanto, ninguém é indesculpável diante de Deus por simplesmente ignorar a sua realidade, o seu estado pecaminoso, como se apenas nossos primeiros pais devessem receber a culpa pelo pecado, porque Cristo ele veio exatamente para oferecer, possibilitar a cada homem o direito à vida eterna e que ele seja novamente inserido, adotado na família de Deus. O textual da nossa lição, ele está aí no livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 11. Mateus, capítulo 5, verso de número 11, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe. Esse texto nos diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus, capítulo 5, verso 11. Não irei comentar esse texto agora, porque estarei comentando aí quando do momento logo mais da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos diz o seguinte: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Então, o cristão, aquele que quer de fato ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo, que quer de fato viver segundo a vontade de Deus, ele deve ouvir a palavra de Deus. Pois aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E no Sermão do Monte,
nós temos exatamente os ensinamentos para uma vida ética, para uma vida correta, para o desenvolvimento do caráter cristão. Para quem deseja ser chamado de discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticar o quê? Praticar os ensinamentos dados por Cristo ali no Sermão do Monte. Aí, a partir da leitura bíblica em classe, nós temos aí então a apresentação das bem-aventuranças. No primeiro verso aí do capítulo 5, aqui a lição nos apresenta o capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 12. O primeiro verso nos apresenta o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aqui Jesus encerra essa parte do sermão, apresentando aí as bem-aventuranças. Antes de nós entrarmos na análise, ainda que de uma maneira panorâmica, das bem-aventuranças, é necessário nós levarmos aqui em consideração a questão do sermão do monte. Alguns chamam sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. O que nós temos aqui segundo uma obra que eu pesquisei do Dr. Martin Lloyd Jones, que é Estudo do Sermão do Monte, é o título dessa obra, vai nos apresentar a ideia o sentido do termo bem-aventurado, que é claro, em algumas versões coloca como felizes, mas eu acho interessante porque a ideia aqui das bem-aventuranças, segundo a Bíblia interlinear, que é a Bíblia aí no caso é o Novo Testamento do grego, ele vai apresentar que a ideia de bem-aventurado é a ideia de bendito, ou seja, benditos. Um bem-aventurado é um bendito do Senhor, ou seja, alguém bem-sucedido na vida espiritual. Há versões, há leituras que também apresenta e termos do original que vai apresentar a bem-aventurança com a ideia de feliz ou de bem-sucedido, porém, uma coisa é certa, que a bem-aventurança aqui apresentada, o ser bendito de Deus, ou ser feliz, não tem nada a ver com a questão de bens materiais. A felicidade em Cristo, a bem-aventurança em Cristo não está ligada a bens espirituais, mas sim a bens materiais, mas sim a bênção espiritual de Deus na vida do ser humano. Portanto, nós podemos tomar aqui, a partir dessa definição aqui, que bem-aventurado é a ideia de alguém que é bendito, mas bendito de quê? Bendito do Senhor, que tem a bênção do Senhor. Então, bendito, bem-aventurado, bem-sucedido, aquele que desenvolve na sua vida as normas, aquilo que é pré-estabelecido por Cristo aqui no Sermão do Monte, mais especificamente aqui nessas bem-aventuranças. O Sermão do Monte, como falei a princípio, ele vai ocupar aí os capítulos de número 5, 6 e 7 do livro de Mateus, e é interessante nós observarmos, esse sermão ele foi pregado nas proximidades de Cafarnaum, e provavelmente esse sermão, apesar de nós lermos aqui 11 versículos, basicamente apresentaram aí as bem-aventuranças, porém é o Sermão do Monte como um todo. Nesses 3 capítulos, certamente esse sermão ele não foi pregado num dia só.
Certamente foram vários dias Jesus pregando ali no monte, e aí isso foi registrado, no caso aqui, pelo evangelista Mateus. Mas é necessário fazer essa observação que foram dias e dias de pregação, certamente, em relação para que todo esse sermão ele fosse entregue ao povo. Também uma outra observação que nós devemos fazer é que, de fato, Jesus, ao pregar esse sermão, falando sobre ética cristã, sobre vida cristã, sobre a cultura bíblica, ele está exatamente desafiando os seus discípulos e também desafiando os religiosos daquela época. Ele desafia os religiosos daquela época exatamente porque eram pessoas orgulhosas, prepotentes, que se achavam autossuficientes, legalistas e que obedeciam os rituais, as ordenanças da lei, obedeciam por obedecer apenas para serem vistos pelos homens, como se por meio dessas ordenanças eles pudessem conquistar a vida eterna, comprar o dom de Deus, mas não passavam de meros religiosos e de legalistas. E agora Jesus ele traz um ensinamento que vai totalmente de encontro à formalidade, de encontro à hipocrisia daqueles fariseus, daqueles inimigos de fato de Cristo, que eram religiosos. E esse sermão ele traz um caráter desafiador tanto para o cristão, para o discípulo de Cristo, como para aqueles que procuram se esconder atrás da religião. Também uma outra coisa que nós temos que colocar em mente ao ler o sermão aí do monte, é exatamente que esse sermão ele vai trazer ensinamentos, que esses ensinamentos eles devem nos conscientizar. Esses ensinamentos para conscientizar o cristão sobre o que é a vida cristã. Nós vamos ver aqui que esses ensinamentos ele começa exatamente mostrando que a vida cristã, ela de fato, ela começa com o esvaziamento do nosso eu, com o esvaziamento do nosso orgulho e com a nossa total dependência de Deus, como nós veremos na primeira bem-aventurança, onde nos apresenta a necessidade de que aquele que é nascido de Cristo, ele seja pobre de espírito, pobre aqui no sentido de dependente do outro. No caso aqui, dependente do Espírito, entende-se dependente de Deus. Então, nesse aspecto, nós iremos observar que ninguém, absolutamente ninguém, por mérito próprio, consegue a graça divina. Ninguém, por mérito, consegue desenvolver essas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças não são resultado dos méritos humanos, mas exatamente de uma vida com Deus, disciplinada por Deus, ou seja, é o próprio Deus quem realiza tanto querer quanto realizar em nós. Então, quando aqui o texto ele apresenta bem-aventurado, e aí começa a apresentar níveis de bem-aventuranças, é necessário que nós entendamos que essas bem-aventuranças, elas são geradas, elas são produzidas no nosso interior, de dentro para fora, como uma obra do Espírito Santo, como a obra de Deus no homem regenerado, no homem que está sendo transformado segundo a imagem de Cristo. Isso é muito importante nós observarmos. E eu penso que o sermão do monte, ele faz exatamente ele traz, nós podemos fazer uma leitura, como um certo autor, ele coloca numa obra, John Ortberg, na sua obra Fé e Dúvida, e eu posso fazer assim uma releitura, um link com essa obra, quando ele vai tratar sobre a questão da fé e dúvida. E esse autor aí, John Ortberg, ele coloca exatamente o desafio que nós temos de poder viver no monte, mas também descermos do monte para o vale. Então nem sempre nós podemos dar o luxo de ficar apenas no monte, nas alturas, isso é uma metáfora, e nos sentirmos gigantes, nos sentirmos grandes, porque ao mesmo tempo que o monte ele faz com que nós enxerguemos mais longe, nos sintamos gigantes, também o monte ele também deve nos levar a refletir sobre a nossa pequenez, a refletir sobre o vale,
para onde também nós devemos ir, ou por onde também nós certamente passaremos. Portanto, eu faço esse link que de fato é o sermão do monte aqui de Jesus, o monte que era um monte aqui, não era uma metáfora, era um monte mesmo, mas de fato o sermão do monte, na minha concepção, isso segundo o que eu penso, ele deveria ser entendido, na verdade, como um sermão que nos conduz para o vale. Nos conduz para o vale, para desse vale nós subirmos ao monte da presença de Deus. Por quê? Porque se nós formos analisar, desenvolver as bem-aventuranças na nossa vida, é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos. É necessário que nós nos anulemos, que nós descemos ao vale, e lá no vale nós possamos ser conduzidos por Deus, que o Senhor ele venha pegar nas nossas mãos, para daí nós subirmos ao monte da presença de Deus, para estarmos diante da presença de Deus. Então eu deixo esse primeiro conselho para você que nos acompanha, que é necessário que você primeiro desça ao vale da humildade, desça ao vale da dependência de Deus, para que Deus ele possa então te elevar para o monte da sua presença. Mas nunca se esquecer de onde você saiu, que é a partir do vale que Deus quer te levar a grandes alturas. E aí cada um de nós podemos analisar em que pé, em que estágio nós estamos do vale da humildade, do vale do esvaziamento, para o monte da presença, da santidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque nós sabemos que muitos, eles querem subir ao monte da presença de Deus, mas não querem passar pelo vale. Muitos querem de fato estar no monte, estar em evidência, mas eles não querem esvaziar-se de si mesmos. Eles não querem viver uma vida na dependência de Deus, uma vida de constante anulação do seu ego, da sua prepotência, para que de fato Deus possa o exaltar. E nós sabemos que exatamente no monte, a terra ela está mais próxima dos céus, quando nós estamos no monte. Parece que nós temos a impressão de que nós estamos mais perto do céu, mas as alturas também, ela deve nos impulsionar, nós devemos fazer uma análise que para estar nas alturas é necessário que nós entendamos que a própria altura revela a nossa pequenez, que nós não somos dignos de estar nas alturas, uma vez que nós somos pequenos e às vezes nós temos que, para reconhecermos a nossa pequenez, é necessário nós começarmos no vale. Eu diria, não só apenas às vezes, sempre nós devemos começar no vale, para que quando nós cheguemos ao monte, nós estivermos nas alturas, na posição que Deus nos colocar, nós entendamos que nós continuamos pequenos, porque grande é o Deus que nos eleva, que nos coloca nas alturas para estarmos então no monte da sua presença. Portanto, não se orgulhe diante de Deus e não queira, não pensa que é possível você desenvolver uma vida de relação com Deus, sem que primeiro você desça ao vale, você desça a experiência de esvaziar-se para depender totalmente de Deus. Bem, agora analisando sim a leitura bíblica em classe, que para mim é a parte mais importante da lição, nós temos então aí o primeiro verso do capítulo 5, aí que nós lemos aí do 1 ao 12. O primeiro verso diz o seguinte, que Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus ali, como sempre, andava acompanhado de uma grande multidão. Dentre essa multidão, tinha ali pessoas que de fato seguiam a Jesus, que eram os discípulos de Jesus, e havia aqueles discípulos que eram os 12 escolhidos para serem esse grupo de apoio, esse grupo que seria discipulado para dar continuidade à obra de Cristo. Então é necessário que nós entendamos que quando a Bíblia ela apresenta a ideia dos discípulos de Jesus, há momentos que é uma referência apenas aos 12, mas há momentos que é uma referência a multidões, a pessoas e mais pessoas, inclusive muitas mulheres,
que seguiam a Cristo, inclusive sustentava o seu ministério quanto à questão financeira. Bem, então o que nós percebemos aqui é que Mateus, aqui no primeiro verso do capítulo 5, ele diz que Jesus, ele observa a multidão e ele então sobe a um monte, ali no caso, exatamente por uma questão estratégica. Ali não havia aparelho de som naquele contexto, nada disso. E está num lugar mais alto, está num monte, ao pé do monte, em certa medida, nós temos o vale. E quando se fala do monte, nesse lugar estratégico, a voz ela é ecoada com mais distância. Então Jesus ele sobe ao monte, os seus discípulos aproximam dele ali no monte, e a multidão certamente ali ao pé do monte, próximo ao monte, ela também estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus, a princípio, era para os seus discípulos, que representa aqui a igreja, mas também era para todos os demais que seguiam a Jesus, mesmo que de longe, mesmo que não tendo assim uma intimidade maior com Cristo, mas que também precisavam ser alcançados pela palavra, pelas boas novas do evangelho pregado por Cristo. Portanto, ele sobe ao monte e aproxima-se dele os discípulos. E aí o verso 2 diz o seguinte: e abrindo a boca os ensinou dizendo. Então Jesus ele passa a ensinar. É uma das coisas que me chama muita atenção no ministério de Cristo, que basicamente a grande porcentagem do ministério de Cristo ele se reduzia ao ensinamento. Jesus pregava sim, mas em termos didáticos, em termos assim, vamos dizer assim, que prevalece no ministério de Jesus é exatamente o ensinamento. Não é por acaso que ele manda ide a todas as nações, o ide tem a ideia do pregar, mas ele fala ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Jesus é um modelo para a igreja, é necessário que aqueles que lideram a igreja, que eles dêem uma prioridade, um valor mais ao ensinamento da palavra de Deus. Porque é exatamente por meio do ensinamento que um discípulo aprende. É por meio do compartilhar, do ensinar, que nós temos uma construção sólida do caráter. Não é uma pregação, nada contra a pregação, mas não é um momento ali de uma pregação, muitas das vezes totalmente engessada, totalmente endereçada para alguém ou para um propósito, talvez uma necessidade nem da igreja, mas uma necessidade da religião ou do líder. E aí há várias motivações atrás das pregações, mas a pregação nós não vemos quando desse momento da pregação, geralmente não se percebe a possibilidade da interpelação, da participação, do tirar dúvidas, etc. Porém, o ensinamento ele é necessário para que de fato alguém possa se erguer enquanto mestre, enquanto ensinador. Não há como enganar, não há como ser superficial quando se pretende ensinar. Então Jesus, ele, ao subir ali no monte, ele começa então agora, ele abre a sua boca e ele começa a ensinar dizendo. E aí agora nós temos aqui, como falei, textos dos mais belos das Escrituras e das mensagens que Jesus apresenta para os seus discípulos, para o povo. Aí no verso 3, ele começa o seu primeiro ensinamento dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus aqui ele está chamando de bem-aventurado, de benditos, de felizes, aqueles que são pobres de espírito. Algumas versões falam simples de espírito, aqueles que são humildes de espírito, mas segundo alguns textos mais ligados mais à questão do original, defende a ideia mesmo de pobre. Por que a ideia do pobre aqui? Porque pobre aqui fala do sentido da dependência. Alguém que é pobre, ele depende de outro para sobreviver. Ele não é autossuficiente. E aqui o texto, quando ele está dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, aqui não é um louvor, não é um elogio à miséria, à pobreza, nada disso, nada disso. A ideia aqui é porque ser pobre, ser miserável financeiramente, não tendo o que comer,
não há nada de felicidade nisso, não há nada, vamos dizer assim, não há nada de nobre passar fome, ser pobre, ser miserável, não há nada de nobre nisso. É uma condição que infelizmente muitos estão por uma questão da própria ganância do homem, a má distribuição de rendas, etc. Porém, a ideia aqui que o texto está colocando, é bom que isso fica muito bem claro, que o sermão aqui do monte, ele está trabalhando de questões espirituais, de questões ligadas ao caráter, à formação do caráter. Agora, é claro que uma vez que o caráter cristão ele é formado, ele é estabelecido, isso é claro que, vamos dizer assim, indiscutivelmente, isso vai também interferir, isso vai reduzir, isso vai conduzir a uma mudança também no sentido material. Haverá as consequências, haverá os dividendos na vida social, na vida material, quando de fato o caráter foi trabalhado à luz do Evangelho. Portanto, a ideia do texto, bem-aventurados pobres de espírito, aqui coloca pobre de espírito, é exatamente mostrando o espírito como sendo aquela parte mais profunda do homem, na qual Deus começa a fazer a obra, e sendo essa parte que Deus colocou no homem para reconhecê-lo, para saber que há um ser, que ele não veio do nada, que existe, que deva existir um ser superior. Pode-se tomar aqui espírito como consciência, uns tomam como a alma, os que são dicotomistas, mas o certo é que a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que interiormente ele é pobre, ou seja, que ele sabe que não há riqueza nele, que ele depende de Deus, que ele se porta diante de Deus como um pobre, como um necessitado. E o texto diz que, portanto, dessa forma, aqueles que são pobres de espírito, deles será o reino de Deus. E aí o reino de Deus aqui nesse contexto, tanto fala de domínio, o domínio de Deus sobre a vida desse que se coloca como um dependente de Deus, como também fala das bênçãos do reino de Deus, das bênçãos espirituais, tanto nessa terra quanto na vida vindoura, quanto na eternidade, porque esses de fato deles são o reino dos céus, louvado seja Deus. O quarto versículo nos apresenta a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Muito interessante esse texto. É claro, nós não temos tempo aqui para um aprofundamento, mas qual é o sentido metafórico aqui do choro e o sentido real do choro? Aqui não está falando do choro pelo choro. Aqui não está falando que bem-aventurado é aquele que chora porque quebrou uma perna, porque está apaixonado, etc. Não é esse o sentido do choro. A ideia aqui, se nós formos analisar, porque quando começa a falar a primeira bem-aventurança do pobre de espírito, a gente percebe que é algo que Deus quer construir dentro do homem, é no indivíduo. Não é algo que está relacionado com alguém lá fora, com o outro. É consigo mesmo. Então, a ideia da dependência de Deus é o trabalhar interno na vida do homem. E nesse trabalhar interno, deve naturalmente levar o homem ao choro, à comoção. Então aqui nós temos que entender que o bem-aventurado daqueles que choram, fala exatamente daqueles que sentem, que sintam a sua miséria, que sintam a sua própria pobreza de espírito e que se envergonham, que de fato conseguem desabar diante da santidade de Deus, se veem dignos diante de Deus e que a sua alma, o seu coração, eles choram diante de Deus pelo seu estado pecaminoso, pelo seu estado vergonhoso, mas que agora eles estão entrando em contato com a santidade divina, que ofusca toda a glória do homem, com a santidade divina que nos cobre. E aí, diante dessa situação, dele se enxergar diante de Deus, ele se derrama diante de Deus. Mas também, o choro também, ele pode estar relacionado também, e está relacionado, àqueles que muitas das vezes, para poder ser fiel a Cristo, para poder permanecer, para desenvolver o seu caráter e não se vender a este mundo, não se vender às ofertas deste mundo, do secularismo, eles preferem
sofreu prejuízo. E isso causa-lhes dor, isso lhes causa sofrimento. E quantas das vezes eles têm que chorar pela decepção, pela vergonha, pelo desprezo, exatamente porque são incompreendidos. Mas o seu choro tem um valor diante de Deus, porque bem-aventurado aqueles que choram, mas que choram por causa da sua vida com Deus, por causa do seu caráter, por causa da sua consciência de pecado. Esses são bem-aventurados. E uma coisa também interessante nós observar que, cientificamente falando, o choro ele é um mecanismo de cura. Então, quando alguém ele chega ao ponto de uma angústia, de uma decepção, ou de algo que chega ao ponto, uma perda na família, por exemplo, sentimental, um parente, etc., quando alguém chega a chorar, segundo alguns pesquisadores, o choro não é o início, não é a demonstração do fracasso, da impossibilidade, mas pelo contrário, quando as lágrimas começam a rolar no rosto de uma pessoa, é nesse momento que já está se iniciando o processo de cura. Então o choro tem um caráter pedagógico, mesmo o choro humano, o choro físico, e não apenas o choro espiritual. O choro físico é essa sensação, esse sentimento que Deus coloca no homem. Essa possibilidade de chorar é também um mecanismo divino para que o homem comece a se curar diante da dor tremenda que ele está passando. Então, seja a dor pela consciência do pecado, seja a dor por uma grande tristeza, uma grande decepção, uma grande ferida na alma ou no corpo, seja lá qual for a dor que você enfrente, o choro, ele terá o seu papel pedagógico, o seu caráter curativo. E muito mais ainda se esse choro for diante da presença de Deus. Então, por isso que o texto nos apresenta que bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque eles receberão o consolo da parte de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso quando nós falamos aqui do consolo de Deus, porque o consolo de Deus não são meras palavras. Não é você chegar para alguém e dizer pare de chorar e a pessoa vai ter que parar de chorar ou que as suas palavras em si vai trazer o consolo, não. O consolo aqui que a Bíblia nos apresenta é que o próprio Deus ele se encarrega em nos dar a vitória. Então a ideia do chorar e do receber o consolo não são apenas palavras, mas é de fato um agir de Deus, que de dentro para fora ele vai nos consolando e vai fazendo com que nós nos tornemos gigantes, mesmo depois, quem sabe, de uma noite de choro, mas que a alegria certamente ela virá pela manhã. E eu espero que você esteja entendendo e que de fato, quem sabe você está passando por uma dessas situações. Tire proveito, aproveite esses momentos como uma oportunidade que Deus está te dando para você se tornar bem-aventurado segundo Deus. Segundo o homem, não. Segundo o homem, aquele que chora, aquele que é pobre, aquele que é manso, etc, etc, é um fraco, é um fracassado, mas diante de Deus, Deus enxerga de outra maneira. Louvado seja Deus. O verso de número 5 nos apresenta: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha que texto. Aqui nós temos Jesus trazendo um ensinamento dentro daquele contexto do Império Romano. Ser manso era um sinal de fraqueza. Não havia nenhuma bem-aventurança em ser manso. Não havia nenhum mérito em alguém ser manso. Pelo contrário, isso era um sinal de fraqueza. Mas aqui Jesus está dizendo que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí dentro também desse contexto aqui do Império Romano, a gente percebe o quê? Que as terras elas eram conquistadas não por meio da palavra, de uma palavra de paz e amor, não, era por meio da guerra, por meio da valentia, da bravura. Os gregos lutavam e morriam para poder entrar para a história, para conquistarem a glória. Porém aqui o que o texto está dizendo, que a terra, e não a terra no aspecto humano, mas a terra aqui podemos fazer uma referência ao novo céus, a nova terra, a nova Jerusalém, a uma terra a qual não pode ser saqueada, não pode ser tomada. E aí o texto, é claro que há também um caráter aqui também escatológico em relação
Alguém pode fazer uma relação à questão do milênio, onde os judeus de fato estarão assentados, estarão na sua terra de uma maneira total, governando todas as nações, mas o que o texto aqui nos chama a atenção e o que me interessa é quando ele coloca que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, a ideia aqui de mansidão é exatamente, está ligado diretamente à ideia do pobre de espírito, ou manso de espírito, ou humilde de espírito, porque aqui os mansos são aqueles exatamente que foram amansados pela presença de Deus. São aqueles que não são prepotentes, que não acham que pelo braço eles conquistam a vitória, que o seu braço lhe concederá a vitória. Pelo contrário, aquele que é manso, exatamente serão aqueles que herdarão a terra. Ou seja, aqueles que de fato não fazem resistência a Deus, mas aqueles que são mansos, que se portam de forma mansa, que foram domados pelo Espírito Santo, que tiveram o seu orgulho quebrado, que tiveram a sua vaidade, a sua prepotência, a sua pretensa autoridade, força, para, quem sabe, encarar o próprio Deus. Então, aqueles que foram vencidos dessa forma, se tornando manso, eles herdarão a terra. O próprio Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a ideia dentro do contexto de Mateus de ser manso e humilde não se pode confundir com temperamento. Ah não, eu tenho um temperamento fleumático, melancólico, então eu já tenho essa virtude na minha vida. Não necessariamente. A ideia aqui que o texto coloca de ser manso, e Jesus apresenta a mansidão e a humildade de coração, já está dizendo de coração, não é apenas de mente, não é apenas de corpo, não é um papel que se representa, é exatamente você ser manso diante de Deus, você não ter coragem de querer levantar e olhar Deus nos olhos como se você fosse alguma coisa, como se a criatura pudesse encarar o Criador de igual para igual. Então a ideia é essa, de ser manso, ser humilde, ser dependente de Deus. Portanto, os mansos herdarão a terra. O verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tomemos justiça aqui como aquilo que é correto. A vontade de Deus é justo. Deus é justo, nele não há falsidade, nele não há injustiça. E o texto está dizendo que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Eu acho interessante porque aqui apresenta o mecanismo da fome e da sede, essas duas sensações que há dentro do ser humano e que são vitais para ele. São vitais, que o homem, a ideia do homem ter fome, que é uma reclamação do seu organismo. Bom seria se ele não tivesse fome, ou seja, se ele tivesse o hábito de se alimentar na hora certa, no momento correto, de tomar o líquido no momento correto, para que o corpo não reclamasse por meio da fome e por meio da sede. Mais uma vez que o homem ele foi afastado de Deus espiritualmente falando, ele se tornou sedento, ele se tornou faminto, ele perdeu a presença de Deus. E o texto apresenta que bem-aventurado é aquele que tem fome, que reconhece que ele precisa de Deus, que tem fome e sede de justiça, ou seja, da vontade de Deus, daquilo que é correto. Porém, chama a tua atenção que ter fome e ter sede é algo que cada um tem que ter individualmente. Seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder não pode ter fome no teu lugar. A fome é uma experiência que cada um tem. A sede é uma experiência individual. E não querer beber e não querer comer é exatamente o sintoma de alguém que está doente. Quando a pessoa ela adoece, começa a adoecer, logo ela não tem mais apetite para comer, para beber. Até a água para ela já é algo difícil de poder ingerir, exatamente porque essa pessoa está doente. Então é necessário que nós entendamos que se nós de fato estivermos com fome de Deus, bebendo em Deus, isso será remédio para a nossa saúde espiritual. Porém temos que entender, é necessário que você entenda que ninguém pode ter fome em seu lugar, ninguém pode ter sede em seu lugar, é você que deve ter fome e sede de Deus. E tendo a fome, tendo a sede de Deus, a Bíblia diz
que aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão fartos, daí serem bem-aventurados, louvado seja o nome do Senhor. Verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que pelas misericórdias de Deus é que nós não somos consumidos, e as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E aí agora vem Jesus dizendo que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, como é que eu quero alcançar misericórdia da parte de Deus se eu não tenho misericórdia do meu próximo? Já parou para pensar nisso? Que às vezes você está pedindo a Deus algo, mas que você em dado momento teve a oportunidade de fazer algo semelhante, ou ainda que em menor medida. Você teve a oportunidade, você teve à sua frente a oportunidade de ser misericordioso, mas você não foi. Então, como você quer alcançar misericórdia se você não pratica a misericórdia? Como você quer o perdão de Deus se você não perdoa? A oração do Pai Nosso nos ensina sobre isso. Que se nós não perdoarmos uns aos outros, Cristo também não nos perdoa. Não é que nós perdoamos para poder merecer o perdão de Cristo, não. É porque um coração que não perdoa, ele demonstra que de fato ele não está aberto para receber o perdão da parte de Cristo. Portanto, grave isso no teu coração, que ser misericordioso é exatamente o meio para você também alcançar a misericórdia do Senhor. Não adianta nós querermos enganar a nós mesmos e pensar que nós podemos buscar de Deus o seu amparo, a sua ajuda, a sua misericórdia, quando de fato nós temos um coração maligno, um coração fechado para o outro. E aí nós tentamos passar a impressão de que eu amo a Deus, de que eu sirvo a Deus e que eu sou parte da família de Deus, mas só é parte da família de Deus. Só faz parte do corpo de Cristo aqueles que desenvolvem o caráter de Cristo, que desenvolvem as virtudes do reino de Deus que estão inseridas aqui nessas bem-aventuranças aqui pregadas por Jesus no sermão ali do monte. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E há até quem diz, falando da ideia de o que é ser misericordioso. Ser misericordioso é você colocar o seu coração na miséria do outro. Então, praticar misericórdia é colocar o meu coração na miséria do outro. É sentir a dor do outro, é ter, no caso aí, me colocar no lugar do outro, é poder tomar a dor do outro. Então, essa é a ideia, entendeu? Que nós tenhamos essa empatia, que nós exerçamos a alteridade, perceber que nós não podemos existir sem o outro. Portanto, que nós sejamos misericordiosos. O verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha que profundidade. O que é ser limpo de coração? É ser verdadeiro. É de fato ter um coração purificado pela presença de Deus, pela água da palavra de Deus, pela água do Espírito. Por quê? Porque como é que alguém verá a Deus? Um Deus que é santo, um Deus que é puro, que é perfeito, um Deus que não tolera o pecado. Como nós entraremos na presença de Deus se lá não entra nada que contamine a cidade santa? Então, quando o texto ele coloca aqui bem-aventurados limpos de coração, é porque somente com o nosso coração purificado pelo sangue de Jesus, purificado pela lavagem da sua palavra, regenerado, essa é a única forma de nós vermos a Deus. Não é sermos religiosos, não é estar todo dia numa igreja, de domingo a domingo, ou 2 vezes por semana, dar o dízimo, fazer penitência, jejuar, orar, dar esmola. Não, isso são obrigações que eu diria que nós temos que ter enquanto ser humano. Não precisava nem ser cristão, nem ser crente para fazer isso. É o nosso dever ajudar o nosso igual, o nosso irmão. Porém, o texto apresenta é que é necessário que nós tenhamos um coração limpo para ver Deus.
Se Deus é puro, se Deus é santo, a Bíblia diz, sede santo como o vosso Deus é santo. Mas como é que eu serei santo? Eu me tornarei santo através de Cristo Jesus. A santidade de Cristo ela é imputada a nós, a justiça de Cristo é imputada a nós, e por meio do processo de santificação, de mortificação do meu eu, do meu corpo, do meu velho homem, eu vou sendo transformado à imagem de Cristo. E aí dessa forma o meu coração vai sendo purificado pela presença de Cristo, pela presença do Espírito Santo, e somente dessa forma eu poderei ver a Deus. Portanto, grave isso no teu coração. O desafio para o cristão é muito grande. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Como ter um coração limpo se eu encho a minha mente, a minha boca, os meus lábios daquilo que é imundícia, daquilo que me afasta de Deus? Como ter um coração limpo? Aí o verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Algo também muito importante. Sabemos que o mundo precisa de paz, mas o mundo ele está em guerra, porque existe guerra no coração dos homens. Se não houvesse guerra no coração lá do presidente da Rússia e lá do presidente da Ucrânia, se não houvesse guerra nos corações deles, não haveria a guerra de fato. Porém, o que nós temos que observar é que o texto diz que é bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O próprio Jesus, ele diz, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu dou a minha paz para vocês e não faço como o mundo. A minha paz é verdadeira e é a paz de Deus no nosso coração. É que fará com que nós de fato sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Então o que é ser pacificador? É exatamente viver em prol da paz. Quantas vezes nós, diante de um contexto onde nós sabemos que o ambiente vai esquentar, onde vai haver conflitos, ou nós nos omitimos, e a ideia de omitir é não ser pacificador, ou nós tomamos partido de um lado. E o pacificador aqui, ele não toma partido. Ah, não, é meu amigo, vou ficar do lado do meu amigo. É meu inimigo, então que ele sofra. Não. O pacificador, segundo Deus, ele não tem lado. O lado dele é a paz. Então, o que eu tenho feito, o que você tem feito em momentos de conflito na família, na escola, com os colegas aí da sua turma, no seu bairro, no trabalho, na igreja, na comunidade de fé onde você frequenta, o que você tem feito para evitar a contenda, evitar a porfia, as brigas, as dissensões? Se de fato você foi nascido de novo, você está sendo gerado de novo, é necessário que você desenvolva essa bem-aventurança, que é exatamente lutar pela paz, ser pacificador, para que de fato você seja chamado filho de Deus. E é interessante que tanto o mundo reconhecerá você como filho de Deus, como o próprio Deus, ele te chamará de filho de seu filho. Verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, o texto aqui, ele apresenta que é bem-aventurado aquele que sofre perseguição, mas é perseguição por causa da justiça. Olha que uma das bem-aventuranças é ter fome e sede de justiça. Então, se você é pela verdade, você é pela justiça, você tem fome e sede de justiça, e você sofre perseguição por causa dessa justiça, você é bem-aventurado. Você é bendito do Senhor por estar sofrendo, porque você defende o que é justo, o que é correto. Você defende a verdade de Deus. Agora é necessário que nós entendamos que quando o texto ele coloca que bem-aventurados que sofrem perseguição, não é ser perseguido por entrar em contenda, em negócios alheios. Não é ser perseguido por ser um enrolado, por não ter palavra, ser um mau caráter, ser um ganancioso, por estar prejudicando o outro, falando mal do outro. Não. Não é nesse sentido, não é ser perseguido por ser intrometido, entrando onde não deve, entrando na vida dos outros. Aqui o bem-aventurado segundo Deus é aquele que é perseguido porque ele quer o que é correto.
não correto para se autopromover, mas o que é bom para ambas as partes, ou seja, a paz. É a ideia aqui do pacificador que nós temos, né? O pacificador. Então, bem-aventurados sois vós, entendeu? Quando diante de todas essas virtudes que vêm sido apresentadas aqui nas bem-aventuranças, vocês sofrerem perseguição. Então, bem-aventurado quando forem perseguidos por causa da justiça. Então, são bem-aventurados esses, porque deles é o reino de Deus. Aí o verso 11 nos apresenta: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Aqui, boa parte dos estudiosos não coloca essa bem-aventurança como separada da outra, é como se fosse um desdobramento da bem-aventurança dos que sofrem perseguição. E aqui seria bem-aventurado vós quando vos injuriarem, aí perseguirem, repete. Então seria um desdobramento, vamos dizer assim, um comentário maior dessa última bem-aventurança. Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Aqui está bem claro que aqui o sofrimento, a perseguição, as injúrias, as mentiras que levantarem contra nós, se tudo isso for por causa do nome de Jesus, nós seremos bem-aventurados. Agora, se for por outros motivos, nós seremos reprovados diante de Deus. E, finalmente, o verso 12 diz o seguinte: diante de tudo isso, dessas bem-aventuranças, desenvolvam isso na vossa vida, e Jesus fecha dizendo: exultai-vos e alegrai-vos. Diante da perseguição, da incompreensão, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele não está falando de galardão na terra, o galardão do cristão é nos céus. Se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Assim nos afirma as Sagradas Escrituras. Portanto, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, o que acontecerá com vocês por viverem as bem-aventuranças é o mesmo que já aconteceu com os profetas no passado, que muitos morreram, foram perseguidos, sofreram, mas eles foram bem-aventurados, exatamente porque eles foram fiéis a Deus e o galardão deles eles conquistaram nos céus, assim como também vocês conquistarão se vocês mantiverem essas bem-aventuranças na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então esse é o texto da leitura bíblica em classe. Vou estar apresentando aí o comentário da lição e fazendo algumas observações pontuais, se houver necessidade. Bem, a introdução nos apresenta: o tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerada a alma do Evangelho. Então aqui, segundo o comentarista, o sermão é a alma do Evangelho, mesmo porque, como falei, é nesse sermão que nós temos aí a teologia de Cristo. O ensino de Jesus, que Jesus transmitiu no monte, se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, o primeiro momento do sermão leva o homem em contato direto com Deus, no seu interior, e no segundo momento leva o homem a desenvolver agora essa vida que ele tem com Deus, ele agora viver em relação ao próximo. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Primeiro tópico: a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro subtópico: por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, como já falei, geograficamente. Disse que ele estava situado a 6,5 km ao oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum.
No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos, como nós já falamos. Subtópico 2. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. Então esse texto seria o fundamento para o posterior Sermão do Monte. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nos evangelhos. Então nós temos então aí essa divisão, o que é apresentado aí com base na questão aí que o texto coloca, que o desdobramento dela, no caso do que é apresentado aí a fundamentação da narrativa, esse desdobramento envolve a genealogia de Jesus, os 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho, que fala sobre o Emanuel, no caso o Cristo, Deus conosco, fala sobre o seu nascimento em Belém, o chamado lá do Egito, o choro de Raquel, o chamado de Nazareno, João o Batista, que é o percussor de Cristo, que era uma voz que clamava no deserto, uma grande luz. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Toda a estrutura de apresentar Jesus, o nascimento de Cristo, algo que já era profetizado lá em Isaías, tudo isso precede exatamente os ensinamentos aí no Sermão do Monte, nesses capítulos que nós apresentamos, o capítulo 5, 6 e 7. Portanto, nós temos aí o Sermão do Monte, temos as bem-aventuranças, temos depois das bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, vai apresentar a questão do cristão como luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, Jesus como cumprimento da lei, os atos de justiça, vai apresentar declarações de sabedoria, e que nós vamos ver aí no decorrer da lição. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. É claro, isso é indiscutível, que para trazer o ensinamento que Jesus estava trazendo, era necessário que de fato recebesse uma autoridade da parte de Deus. E Jesus era exatamente o Messias enviado por Deus, o Messias das nações, o Messias aguardado. Subtópico 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, como falei, que eles aproximaram de Jesus, mas também boa parte da multidão que o ouvia, dos demais discípulos que faziam parte da multidão. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. A todos os seguidores de Cristo, a igreja, o sermão é dirigido. O tópico 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Primeiro subtópico, o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurado é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio, soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é exatamente um manual de virtudes do reino de Deus. Assim, nas palavras do nosso Senhor, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso pratica ou participa das bênçãos divinas da salvação. Então a perseverança em andar com Cristo, em ser guiados por Cristo, leva o cristão a se tornar um bem-aventurado, é claro, e a participar das bênçãos advindas da salvação de uma vida com Cristo. O subtópico 2, o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus
e a pregação de Jesus a respeito do evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que poderíamos falar a respeito de um reino presente, de um futuro, no caso, o reino presente de um futuro. A expressão reino de Deus declara o que? A soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia, reino de Deus. Então, a princípio aqui, a lição nos apresenta sobre o que seria o reino de Deus, que é exatamente comparado a uma semente. A Bíblia fala sobre um pequeno grão de mostarda, que sendo uma semente insignificante em relação às outras, mas aqui fala, é claro, de uma mostarda específica, é gigante, uma árvore, mas que essa árvore, apesar da semente ser pequena, ela cresce e as árvores se aninham debaixo dessa árvore. Assim também é o reino de Deus. Começou de uma forma humilde, Jesus lá de Nazaré, com 12 discípulos, e hoje nós temos o que nós temos aí, a potência que é o reino de Deus no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o reino de Deus, enquanto essa semente, ele tem um caráter do presente e um caráter do futuro. Ele está agora e ele está expandindo para o futuro, até que tudo seja consumado. E aqui a lição coloca 4 conceitos sobre o reino de Deus. O primeiro, conceito que envolve o reino de Deus, é um reino no coração, ou seja, Cristo primeiro tem que reinar no coração do homem. Se Cristo não reinar no coração, por mais bonito que seja o templo, a igreja, mais luxuosa que se faça, se Deus não morar no coração dos homens, será apenas uma construção. Eu acho isso muito sério, porque existem aqueles que estão preocupados em exibir, em ostentar um grande templo para que todos vejam, os demais colegas, as demais igrejas, vejam que a sua igreja é a mais bonita, mas de que adianta um templo bonito, sendo que de fato Deus não habita em templo, Deus habita nos corações. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Esses templos são apenas para congregar, ou devem ser, melhor dizendo, para congregar pessoas em cujos corações Deus habita. Isto é muito sério, muito sério. Portanto, o reino de Deus é um reino no coração, ou seja, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. O reino de Deus, a chegada do reino como salvação. O reino de Deus é salvação. Salvação do pecado, libertação da alma, transformação por completo. Esse é o sentido do reino de Deus. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande Rei. Louvado seja Deus. Em terceiro, o reino de Deus, a igreja, enquanto o reino de Deus. A igreja é a expressão do reino de Deus, porque ela é o corpo de Cristo. Cristo reina sobre a igreja, como cabeça. Constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso reconhece Deus como soberano, a igreja é vista como expressão do reino de Deus. Aqui não estou falando de religião, não estou falando de denominação, estou falando da igreja enquanto o corpo místico de Cristo, a igreja no aspecto universal, a igreja no aspecto daqueles que morreram para o mundo e estão vivendo para Cristo. Nesse aspecto, a igreja é uma expressão do reino de Cristo. E por fim, a igreja, também um outro aspecto do reino de Cristo, toda a criação e a volta do Senhor, também é uma expressão que remete ao reino de Cristo em relação ao domínio de Cristo sobre toda a criação, redimindo a criação como um todo quando da sua volta. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novos céus e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Céus e terra serão a mesma grei. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, os súditos do reino de Deus. Todo reino terá um súdito. E é interessante também nós observarmos que nesse reino, ou esse rei desse reino, ele jamais poderá ser deposto. Ele é soberano absoluto e todos nós seremos súditos no seu reino. Bem, os súditos do reino de Deus. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus.
que é exatamente as bem-aventuranças. Então, sintetizando, quais são os traços desse caráter? O quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão ou a justiça, é o que é correto, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseguição por causa dos valores do reino de Deus. Louvado seja Deus. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reino divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes, benditos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o tópico 3 da lição, o último tópico, nos apresenta: somos bem-aventurados. Primeiro subtópico, a beatitude da vida dos salvos. Então, o que nós temos aqui? Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente, que é o sentido aí da beatitude, que é um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Então, aqueles que estão vivendo o reino de Cristo, eles são preenchidos pela presença de Deus. Eles têm satisfação em estar em Cristo, em desfrutar de Cristo. É um estado de felicidade, de serenidade, de preenchimento. Mesmo faltando algo ao seu lado, mesmo faltando saúde, emprego, mesmo diante das perseguições, mas há um preenchimento, há uma satisfação, há uma serenidade naqueles cujo coração Cristo reina. Então, um estado de plena satisfação. Então, as beatitudes do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada, ou seja, essas beatitudes tornam o cristão num estado de felicidade, de sorte, que ele se torne um bem-aventurado de Deus. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino. A humildade, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Aquele que verdadeiramente experimentou Cristo, nasceu de novo, ele com certeza ele é transformado pela palavra de Deus, ele está sendo trabalhado diariamente. Segundo subtópico, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o seu eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. Ou seja, a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança não tem nada a ver com dinheiro, ambição e poder. O que também deve pesar muito e chamar muita atenção naqueles que são líderes ou que são cristãos e que vêm para o Evangelho a fim de se tornarem ricos. E acha que são bem-sucedidos na vida. Pode até terem dinheiro, mas bem-sucedidos na vida espiritual não são. E se nós não somos bem-sucedidos na vida espiritual, também a nossa vida material, ela nunca será preenchida. Porque só Cristo preenche a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então a felicidade bíblica se revela em que devemos amar o inimigo, bendizer ao que nos maldiz, fazer o bem ao que nos odeia e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Isso que é ser bem-aventurado, isso que é ser um gigante espiritualmente, é querer o bem daqueles que nos amaldiçoam. E finalmente, para concluir a lição, nós temos aí, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse
do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha sido tocado por Deus, tenha sido instruído aí nessa 1 hora e 15 minutos que nós passamos aí, que o Senhor ele tenha falado no teu coração e que você possa entender que ser cristão, ser seguidor de Cristo, é bem mais do que comprar uma Bíblia, usar um paletó, frequentar uma igreja ou ser um líder de uma igreja, um movimento religioso. É bem mais do que dar o dízimo, do que tomar a ceia, do que ter sido batizado, ter tomado um banho no rio. É bem mais do que isso. De fato, é viver em Cristo, ser bem-aventurado. É nada mais, nada menos do que ser totalmente tomado, totalmente dominado e direcionado por Cristo e para Cristo e com Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Mais uma vez, obrigado a todos vocês, meus amados irmãos, irmãs, meus queridos alunos. Eu vos amo no amor de Cristo e que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Um abraço e a paz de Cristo em nome de Jesus.